Agentes inteligentes podem falhar em situações inesperadas. Acompanhe esse vídeo até o final. Olá, sou Rodrigo Schwab da Mercado Binário e no vídeo de hoje vamos falar sobre como lidar com casos excepcionais. Já discutimos como configurar instruções, orquestrar múltiplos agentes e implementar guardrails para manter o sistema seguro. Mas e quando algo foge do controle? Como fazer com que seu agente continue operando de maneira eficiente, mesmo em situações imprevistas? E o que são esses casos excepcionais? Os casos excepcionais são situações fora do padrão que podem ocorrer durante uma operação de um agente. Podem gerar informações incompletas ou até mesmo perguntas que o agente não foi treinado a responder. Mesmo os agentes mais bem treinados podem falhar quando confrontados com esses critérios inesperados. Eu trouxe aqui um exemplo de um agente de suporte que pode ser excelente em lidar com problemas técnicos comuns, mas se um cliente relatar um erro desconhecido ou um agente de vendas que pode não estar preparado para responder uma solicitação inesperada, como uma pergunta extremamente técnica sobre um produto, uma objeção que ele nunca ouviu falar. Como preparar seu agente para casos excepcionais? A chave aqui para preparar o agente é garantir que ele saiba como lidar com essas situações fora do comum sem falhar ou gerar respostas inadequadas. Eu trouxe aqui algumas estratégias para você implementar de forma eficaz. Primeiro, colocar essas situações, fazer instruções para essas situações fora do comum. Para casos excepcionais, o seu agente deve ter instruções claras de como reagir. Em vez de tentar dar uma resposta errada ou improvisada, ele pode ser programado para pedir mais informações, consultar um banco de dados externo, ou até direcionar para um atendente humano. Trouxe aqui um exemplo de prompt, um agente de suporte. Se o cliente relatar um erro desconhecido, siga o protocolo para coletar mais detalhes. E, se necessário, redirecione a solicitação para um especialista em TI. Então, o que seria esse protocolo? Você já definiu antes que, quando o cliente perguntar alguma coisa que não está nessa base de dados, que é a base de dados mais básica, ele vai buscar uma outra base de dados mais complexa. Pode ser uma API, pode ser via Base Row, como eu já comentei. Eu trouxe aqui um exemplo de prompt de venda. Se o cliente tiver uma pergunta técnica que o agente inteligente de venda não sabe responder, ele pede desculpa pela limitação e informa que um especialista entrará em contato para dar a resposta correta. Então, tem dois caminhos: ou ele leva para o humano, ou ele leva para o suporte técnico. Pode ter um agente conversando com outro agente, como a gente já falou aqui no vídeo anterior. Redirecionamento para uma intervenção humana. Mesmo com boas instruções, algumas situações exigem uma intervenção de um ser humano. O agente deve ser capaz de identificar quando não consegue resolver um problema e transferir o atendimento para um humano. Cuidar para o teu agente não ficar transferindo sempre também, né? Ele tem que transferir quando ele não souber mesmo responder. E eu trouxe aqui um exemplo de prompt de redirecionamento. Então, no meio do teu prompt, você coloca lá: se o cliente parecer insatisfeito ou a solicitação estiver além da capacidade sua na base de conhecimento, diga: eu entendo a sua preocupação, vou transferir sua solicitação para um especialista e ele poderá te ajudar melhor. Você pode ainda consultar bancos de dados externos. Se o agente encontrar uma situação em que não tem a resposta, ele pode ser programado para consultar essas bases de conhecimento externas via API de terceiros para tentar encontrar uma solução mais adequada. E aí eu trouxe um exemplo de prompt aqui para uma consulta. Se o cliente fizer uma pergunta sobre um produto ou serviço que o agente não tem no banco de dados, forneça a seguinte consulta no banco de dados XYZ, na API XYZ. E diga para o cliente: estou consultando informações mais detalhadas, aguarde um momento. Avisou teu cliente e não tem frustração. Você pode ainda pedir para o cliente fazer um feedback. Para garantir que o agente aprenda com os casos excepcionais, ele pode ser programado para coletar feedback sobre cada interação em comum. Isso ajuda a aprimorar continuamente as instruções do agente para o futuro. Trouxe aqui um exemplo de prompt de coleta de feedback. Após a resolução de um caso excepcional, envie uma pesquisa de feedback para o cliente. Algo como: gostaria de saber como foi a sua experiência com a nossa equipe. Por favor, responda a essas breves perguntas sobre o atendimento. E aí, manda as perguntas que você quer. Como implementar esses casos excepcionais? Ferramentas como a Eleva Web permitem que você crie fluxos de trabalho inteligentes e tenha configurações para lidar com as exceções. Tudo dentro de uma plataforma simples de usar. Com a Eleva Web você pode integrar facilmente sistemas de bancos de dados externos, fazer consultas dinâmicas via API e até configurar para intervenções humanas quando o agente não souber o que fazer. Eu trouxe aqui um exemplo, um cenário de suporte ao cliente que o agente não soube lidar com uma situação rara. Ele pode automaticamente consultar uma base de dados da Eleva Web ou até redirecionar a conversa com um especialista humano sem ter que interromper a experiência do cliente. Vamos lá, por exemplo?
implementando um caso excepcional dentro da ElevoWeb. Imagine que você tem um agente de suporte que está lidando com um problema técnico inesperado. O cliente relata que o sistema não está funcionando de maneira habitual e o agente não sabe a causa. Com a ElevoWeb, o agente pode consultar automaticamente a base de dados interna e caso não tenha esse dado, ele vai para uma base externa e caso a situação continue fora do normal, o próprio sistema transferirá o atendimento para um assistente técnico especializado, um atendimento humano, garantindo que o cliente nunca fique sem uma solução. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esquece de se inscrever no canal do Mercado Binário, ativa o sininho e deixe seu like para não perder os próximos vídeos dessa série sobre agentes inteligentes. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos falar sobre como usar ferramentas externas com agentes para expandir a sua capacidade. Valeu?